Então a gente pode perceber que cada instituição trata explosão com um conceito, uma definição própria. E às vezes dentro de uma única instituição, dentro dos seus diversos manuais, nós temos ali também definições diferentes para o que seja a explosão. Tá? Aqui nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Quando a gente for classificar as explosões, nós vamos entender um pouco como que a gente pode entender melhor a definição. Algumas definições, por exemplo, vão limitar o conceito de explosão às reações, aqueles fenômenos que têm reações químicas. Então, por exemplo, o bleve ou uma explosão por ruptura de cilindro ou de uma caldeira não seria para essas definições uma explosão, né? Outras vão limitar a formação de onda de choque. A gente não sabe se o conceito de onda de choque aqui é no sentido genérico, porque onda de choque é um tipo muito específico de onda. É uma onda que é supersônica, né? Então outras vão falar sobre o efeito da pressão, sobre efeitos de danos. E para cada uma dessas definições a gente vai ter uma limitação, né? Ou umas definições são mais amplas, né? A respeito do que seja explosão. Então, para segurança, para transporte, a gente acredita que os conceitos mais amplos sejam melhores, porque a gente quer saber sobre o efeito que aquele fenômeno vai causar. Agora, para o meio acadêmico, talvez um refinamento melhor dessa terminologia pode ser bem-vindo. Então, o que a gente orienta, né, caso a gente precise nos comunicar com outras instituições, com a academia, é que a gente utilize, né, as referências, as definições próprias de cada termo, e por isso que é importante a gente entender aqui. Tem uma definição de um livro de referência do Mayer, que é o seguinte, e eu gosto muito dessa definição. Explosão é um aumento repentino de volume e liberação de energia de maneira violenta, geralmente com geração de altas temperaturas e liberação de gases. Uma explosão causa ondas de pressão no meio local em que ocorre. As explosões são classificadas como deflagrações se essas ondas forem subsônicas e detonações se forem supersônicas, ou seja, ondas de choque. Então aqui a gente vê que existe, não limita as explosões, né, com relação à causa, com relação à origem, com relação ao fenômeno, ao resultado do fenômeno, né? Algumas outras definições vão falar sobre formação de gases e não liberação somente de gases, né? Se a gente fala em formação de gases, fica restrito aí às explosões de materiais propelentes, de combustões, né? Mas fica por fora os fenômenos físicos, tá? Então a gente já adiantou aqui um assunto importante, uma classificação importante, que sobre a classificação em relação à velocidade de propagação. A velocidade de propagação, na verdade, ela é estabelecida pela propagação não das ondas de choque, não das ondas de pressão do deslocamento do gases, né? A gente vai classificar as explosões, as detonações, pela velocidade de propagação da frente de reação. O que é isso? Então, vamos supor que essa caneta seja um material explosivo. Quando eu inicio esse material explosivo por essa ponta aqui, essa reação ela vai percorrer todo esse material. À medida que a reação vai acontecendo, ela vai liberando gases aqui ao longo do trajeto. Esses gases são formados muito rapidamente e em grande quantidade. Essa formação gera um deslocamento de ar que, por ser muito grande e muito súbito, vai gerando pulsos que gera as ondas de pressão, tá? Então aqui, quando a gente fala de velocidade da explosão, do explosivo, por exemplo, um explosivo tem uma velocidade de 7.000 metros por segundo. Do que a gente está falando? Dessa taxa, dessa velocidade, nós temos aqui um deslocamento,
né? Nós temos e temos um tempo que ele vai demorar. É sobre essa velocidade que a gente classifica os explosivos, tá? Então a gente vai classificar. Se essa velocidade for supersônica, é uma detonação. Se essa velocidade for subsônica, é uma deflagração, tá? E não sobre a velocidade da formação de gases, do deslocamento desses gases, mas da frente de chama. Então, como é que acontece? Numa deflagração, que é subsônica, se eu coloco fogo aqui e inicio a reação por aqui, esse material vai se aquecer e vai liberar energia que vai fazer com que o material ao lado se aqueça também e pegue fogo. Que vai fazer com que o material se aqueça também e pegue fogo e assim por diante. Então, o mecanismo de propagação é um mecanismo térmico, de difusão térmica, tá? Já na detonação, quando a gente tem a formação de ondas de choque, esse deslocamento é muito grande, são as ondas de choque que vão propagar a chama, propagar a explosão. Então, esse é também uma característica bem importante de diferenciação entre deflagrações e detonações. Então vamos ver, uma deflagração é uma combustão subsônica, essa taxa de propagação linear ou taxa de queima linear é abaixo da velocidade do som. O mecanismo é por transferência de calor, por isso ele é muito mais lento do que a deflagração. E pode gerar sobrepressão significativa. Já a detonação, essa velocidade é supersônica, acima da velocidade do som, então a gente tem muito mais uma tribulação sendo formado muito maior, né? O meio sendo muito mais afetado por essa onda de choque. Quando uma onda de choque passa, ela faz uma perturbação no ambiente de forma a aumentar muito a pressão, a velocidade e a temperatura, né? Então essa propagação vai se dar por onda de choque, certo? Então, o mecanismo da reação também é importante, né? Não é só uma distinção arbitrária acima da velocidade do som, abaixo da velocidade do som. Isso vai definir para a gente qual que é o mecanismo que está ocorrendo ali. Então, a detonação ela tem a presença obrigatória de onda de choque acoplada à reação e altamente destrutiva. Vamos entender esse acoplado à reação, tá? Por quê? Nas deflagrações eu posso ter também esse deslocamento dos gases gerando pulsos supersônicos, dependendo da configuração, tá? Porém, na detonação eu tenho, como é o mecanismo de propagação da chama, é a onda de choque que vai passando pelo material e vai, por onde ela passa, vai iniciando a explosão. Onde a onda passa, atrás dela tem uma reação acontecendo, sendo ativada. Então, a reação, a chama, é acoplada à onda, né? Então, essa é uma diferenciação importante também da detonação. Então, as deflagrações. Vamos imaginar, por exemplo, um ambiente cheio de gás de cozinha ou um ambiente cheio de pó em suspensão, um pó farinha, açúcar, um pó metálico como alumínio, né, está em suspensão no ambiente, ou mesmo um vapor de gases. Esse ambiente está tomado e aí de repente num local qualquer há uma faísca que vai iniciar uma chama. Essa chama ela vai se deslocar do início da faísca em direção aonde tem combustível, deixando para trás material comburido. Então eu vou ter uma propagação radial. Dependendo da configuração, da temperatura, da pressão, dependendo da proporção de mistura entre o combustível e o comburente, eu vou ter reações em velocidades diferentes. Essa frente de chama vai se deslocar em velocidades diferentes, né? Então eu posso ter uma velocidade muito lenta, muito abaixo
da velocidade do som, até no máximo ali, em média, 20% da velocidade do som, em que eu não vou gerar grandes pressões. Essa propagação da chama, ela não vai gerar ondas turbulentas no ambiente. Não vou ter uma descontinuidade significativa do fluido desse ambiente. Então, a esse fenômeno, ele é chamado em inglês de flash fire. Né? Em português, o flash fire, lá no combate a incêndio, ele é traduzido muitas vezes por combustão da fumaça. Mas ele pode acontecer também com vapores, com pós-combustíveis, como a gente falou aqui. Então, a gente vai chamar ele mais de combustão difusa ou explosão de combustão, tá? Então, esse vai ser o termo que a gente vai utilizar aqui. Em que esse material, a chama, vai se deslocar pelo ambiente sem gerar grandes diferenças de pressão. Claro que ela vai gerar um sopro, né, pelo aumento dos gases ali que estão sendo formados, mas não vai ser uma onda turbulenta. A partir do momento que essa velocidade da chama, da frente de propagação, aumenta acima dos 20% da velocidade do som, eu vou ter não mais uma onda de transmissão linear, né? Não uma onda linear, mas uma onda não linear. E aí eu vou ter o ambiente, o fluido daquele ambiente mais turbulento, tá? Com o efeito Doppler cada vez mais significativo, ou seja, as frentes de onda, as cristas das ondas chegando cada vez mais próximas umas das outras, gerando diferenças significativas de pressão, temperatura também e velocidade, e isso por si só, essa própria onda vai aumentar a velocidade, uma vez que ela vai, por exemplo, aumentar a temperatura e aumentar a difusão e a mistura entre combustíveis e comburentes. Essa é a deflagração, onde eu já tenho uma onda de pressão. Uma onda de pressão que ainda não é uma onda de choque, tá? Porque a onda de choque é supersônica. À medida que eu vou chegando perto da velocidade do som, essas cristas das ondas vão se aproximando, essas faixas de sobrepressão vão se aproximando uma das outras, ficando muito próximas, e aí eu vou ter o efeito cumulativo dessa situação, dessas frentes de onda. Quando o material passa da velocidade do som, então ele passa na frente e atrás vem um cone de ondas sendo geradas, ondas supersônicas, e aí a gente conhece isso sim por onda de choque, que tem um efeito muito mais rápido e muito mais destrutivo do que as ondas da deflagração, tá? Então, essas são as diferenças aí de flash fire, que é a combustão difusa, deflagração e detonação. Geralmente o que vai deflagrar são os materiais que eu falei, gases, vapores, né? E o que vai detonar são geralmente os explosivos. Nós temos também os materiais propelentes. Vamos dar um exemplo aqui da pólvora. Nós vamos ter uma aula só sobre isso. Mas a pólvora, ela contém em si, bem misturados, os combustíveis e os comburentes, finamente divididos, de forma que a velocidade, a cinética dessa reação é muito favorecida. Então, o que acontece? Eu vou ter uma reação muito violenta. Se eu pego um pouquinho de pólvora e boto fogo, eu vou ter uma chama mais violenta. Mas se eu confino esse material, eu vou ter um efeito que eu vou potencializar a velocidade e o risco e os danos que isso vai causar. Né? Por exemplo, posso pegar essa pólvora e colocar num cartucho de uma bala. O efeito vai ser, a partir daí, explosivo. Né? Então, por que isso acontece? Porque quando eu começo, a reação se inicia, ela está confinada, aumenta muito ali a temperatura e a pressão. E uma das variáveis mais importantes para determinar a velocidade da reação, da liberação desses gases, é a pressão sobre o combustível que está reagindo. Né? Então eu aumento muito o efeito desse material. Então, por exemplo, um vapor de gasolina num ambiente aberto, ele vai me dar um flash fire, vai me dar uma combustão difusa, no máximo. Né? Agora, se estiver num tanque de um caminhão, se estiver numa sala fechada,
aí eu posso ter uma explosão, inclusive chegando à velocidade do som, ultrapassando a velocidade do som, gerando efeitos muito mais danosos do que se esse material não estivesse confinado. Então, o confinamento é muito importante para isso. Aí, se ele passa da velocidade do som, alguns materiais vão falar para a gente que houve uma transformação da deflagração em detonação. Outros materiais vão falar que não, porque embora ele tenha sido supersônica, a gente não tem onda acoplada. Então vai depender aí da definição de que cada material traz para a gente do que seja detonação, do que seja deflagração, do que seja explosão, como a gente tem discutido aqui. Tá? Então essas diferenciações podem acontecer. E a gente lembrar que o confinamento, os materiais que estão dispostos no ambiente também, gerando barreiras, né, para essas ondas mais lentas podem se tornar turbulentas por conta da configuração espacial também e aumentar muito a sua velocidade, tá? Então são esses basicamente os critérios que a gente tem, as variáveis que a gente tem aí para ir de uma combustão difusa para uma deflagração e até uma detonação com esses materiais. Então fica claro aqui a diferença desses, quanto a velocidade do deslocamento da frente de chama, ou a taxa de queima linear, né? São essas: a queima difusa, deflagração e detonação. Outra classificação importante para a gente é também com relação à origem, né? Então a gente tem explosões químicas, explosivos como TNT, dinamite, C4 e uma grande relação. São explosões químicas, gases e vapores inflamáveis e poeiras combustíveis, né? Além de propelentes e outros também. E as explosões físicas ou mecânicas também, que a gente tem como, por exemplo, a ruptura de um cilindro de gás comprimido, né? A gente está enchendo ali uma EPRA e esse cilindro se rompe, né? Ou dentro de um cenário de incêndio a gente tem um bleve. São explosões mecânicas, ou a ruptura de um vaso de pressão superaquecido, que é um exemplo de explosão mecânica de caldeira, né? Que a gente estuda bastante também. Outra classificação que nós podemos ter é quanto à posição da fonte. Quanto à posição da fonte, as explosões podem ser sentadas ou não sentadas. As sentadas são aquelas que o material explosivo está sobre uma superfície, está em contato com a superfície. Então, quando ele explode, grande parte das ondas geradas vão estar sendo absorvidas ou refratadas por essa superfície, refletidas por essa superfície, né? Então eles produzem padrões direcionais do dano. E as explosões não sentadas são aquelas no espaço. Como exemplo a gente tem, né, a bomba atômica, que a gente sabe que ela não explode quando encosta no chão, mas explode no ar, justamente para potencializar os seus efeitos. Então, eu acho que fica claro aqui, mais uma vez, o porquê das diferenças das definições, né? E a gente vê que essas diferenças acontecem também dentro dos tipos de explosões. Alguns materiais vão definir que explosões são só as detonações, outros materiais vão definir que as deflagrações também entram e podem se transformar, aquele material que deflagra pode se transformar até em uma detonação, dependendo da configuração do ambiente, né? E aí a gente tem as principais classificações para nós da perícia, que é quanto à velocidade da frente de chama, quanto à origem e quanto à posição da fonte. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp.